Confiamos na Tua palavra, Senhor. E confiando nessa palavra, eu quero pedir, ó Deus, clamar por cada vida que está aqui, pedindo que o Senhor cuide de cada coração, pedindo que o Senhor venha suprir todas as necessidades dos Teus filhos e Tuas filhas. Pai, que eles vejam o milagre do Senhor, o mover do Senhor, o agir do Senhor, Pai, de uma forma toda especial em sua vida. Toma nas Tuas mãos, cuida de cada um dos Teus filhos, os abençoa, ó Deus, suprindo todas as suas necessidades, trazendo paz ao coração aflito nessa noite, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Estou fazendo pregação expositiva há 2 anos aqui na igreja, ou seja, eu entro em um livro, começo a pregar no primeiro capítulo e vou até o último capítulo. Já pude fazer exposição aqui do Evangelho de Marcos, foi o primeiro livro. Depois expomos Atos dos Apóstolos. Depois expomos Judas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Fiz uma exposição breve de Filipenses. E até agora eu não fui a nenhum livro do Antigo Testamento. Mas diz aí para o teu irmão, chegou a hora. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas. E nos próximos domingos, nós vamos mergulhar nesse livro e ver aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Jonas, eu creio que a maior dificuldade vai ser você achar ele pela primeira vez. Jonas, ele está dentro do grupo de livros do Antigo Testamento, chamado Profetas Menores, os 12 profetas. Ele está aí no finalzinho do Antigo Testamento. Se você chegar em Mateus e voltar, vai ser mais fácil você achar Jonas. Na minha Bíblia está na página 1328. Ajuda teu irmão aí que está em apuros. Socorra seu irmão e ajuda ele a abrir Jonas aí. E já deixa marcado, porque daqui a alguns domingos nós continuaremos nesse livro. Quantos já ouviram a história, quantos já conhecem a história do profeta Jonas? Levanta a mão. É uma história simples, uma história bem dinâmica. Se tivéssemos tempo, eu gastaria 8 minutos para ler todo o livro, mas eu não vou ler todo o livro, mas hoje nós vamos ter uma visão panorâmica de todo o livro. O livro de Jonas, ele conta a história de um profeta, cujo nome era Jonas, que foi chamado por Deus para pregar a uma cidade gentílica, uma cidade da Síria chamada Nínive. Mas Jonas não obedeceu ao Senhor, e ao invés de ir para Nínive, ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis. Deus envia então uma tempestade, e aquela tempestade só foi acalmada quando Jonas é jogado no mar. E quando Jonas é jogado no mar, vem um grande peixe, se era uma baleia ou não, se era uma baleia grande o suficiente, que veio um grande peixe e engoliu o profeta. E o profeta passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Ali ele clamou ao Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas. A palavra do Senhor vem novamente a Jonas, e agora Jonas obedece a palavra do Senhor e vai a Nínive. Ele prega a mensagem do Senhor a Nínive, e Nínive se converte. E para nossa surpresa, Jonas, ele
fica irado com a conversão dos ninivitas. Deus tem muito a falar conosco através desse livro. Jonas capítulo 1, eu gostaria de ler para iniciarmos apenas os versículos 1, 2 e 3. Aqueles que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Somente até aí, que Deus abençoe a porção da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Deus, eu confio na tua misericórdia nesta noite e na tua graça. E é por elas que aqui eu estou. E eu peço que o Senhor me use poderosamente. Seja a tua boca aqui nesta noite para falar o coração do teu povo. Ajuda-me, sustenta-me, perdoa os meus pecados. Ó Deus, purifica mente, lábios e coração para que eu seja o porta-voz da tua palavra nesta noite. Em o nome de Jesus eu te peço e todos digam amém. Vamos lá. Para nós podermos entender esse livro, nós temos que saber algo a respeito dos três principais personagens dessa história que é contada aqui. Nós temos, claro e evidentemente, Deus. Se eu fosse falar sobre este personagem, a gente não ia nem embora hoje. Então eu gostaria apenas de falar aos irmãos que o livro de Jonas deixa em ênfase a misericórdia de Deus. Deus, ele é muito além do que podemos imaginar. Ele é mais do que os nossos pensamentos e discernimentos possam achar. Ele é o soberano, é o Senhor de toda a terra. Mas aqui nós vamos ver, além da sua soberania, que vemos a soberania de Deus aqui também, nós vamos ver uma ênfase na misericórdia de Deus. Tem Jonas, que é um segundo personagem, e o mais evidente, que está em todo o tempo aqui da história. Jonas foi um profeta da época do rei Jeroboão II, do reino de Israel. Como nós sabemos, Israel ele foi dividida em reino do sul, chamado Judá, e reino do norte, chamado Israel mesmo. E Jonas foi um profeta que atuou no reino do norte, na época do rei Jeroboão II. Não temos muitos detalhes a respeito da vida de Jonas. E nós temos aqui um outro personagem, que na verdade não é uma pessoa, mas nós personificamos porque fica em evidência, que é a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade grande, uma cidade importantíssima da Assíria, uma cidade que veio a se tornar a capital da Assíria. Nínive, ela pertencia a esse império assírio, e como nós sabemos, as ações desse império não eram ações simples. Muitas vezes os assírios, eles oprimiram Israel, oprimiram o Judá. Aqueles povos eram povos cruéis, mas nós não sabemos exatamente por quais malícias, ou seja, por quais pecados que Deus envia Jonas até Nínive para apregoar um juízo contra aquela cidade. No entanto, quando nós olhamos todo o livro, nós entendemos o que Deus estava fazendo. Porque o livro, amados, ele tem, embora Nínive esteja um pouco em evidência, os personagens principais desse livro são Deus e o profeta Jonas. Inclusive, eu não disse o tema da mensagem de hoje, e o tema da mensagem de hoje é
o Deus de Jonas. Mas deixa eu explicar uma coisa. Quando eu estou falando o Deus de Jonas, eu gostaria que, se você fosse escrever essa mensagem, esse título seria o Deus com letra minúscula de Jonas. Os irmãos vão entender o porquê no decorrer dessa mensagem. O livro, ele tem em evidência como personagens principais Deus e o profeta Jonas, porque nós vamos observar nesse livro um contraste entre a misericórdia de Deus, um Deus altamente misericordioso, e o profeta completamente sem misericórdia. A misericórdia de Deus e a falta de misericórdia, a falta de compaixão, a frieza de um profeta. E como resultado disso, nós vamos observar como esse Deus misericordioso, como esse Deus amoroso trata da vida do profeta. O profeta Jonas, ele está mais em destaque do que a cidade de Nínive aqui nesse livro. E assim nós podemos concluir também que esse livro ele tem como tema ou como ênfase uma chamada ao arrependimento, mas não apenas de Nínive. Esse livro tem uma chamada ao arrependimento também do próprio profeta Jonas. Porque o arrependimento é mudança de atitude, arrependimento é mudança de pensamento, arrependimento é mudança de direção. E nós vamos observar nesse livro que não é somente Nínive que precisava se arrepender e se vestir de pano de saco e como seu rei sair do trono e sentar nas cinzas. Não, Jonas precisava tanto como Nínive de arrependimento. E por assim dizer, para entrarmos nesse livro, eu convoco toda a igreja a se encontrar em Jonas. Vou repetir. Eu quero chamar você, meu irmão. Eu quero chamar você, minha irmã, como eu estou me chamando desde que comecei a ler esse livro nas férias. Eu li várias vezes esse livro. Eu quero chamar você a se encontrar na pessoa do profeta Jonas, a se identificar com o profeta Jonas, a ver em que você se iguala com o profeta, em que nós nos igualamos com o profeta, para que Deus possa, assim como tratou com amor do profeta, possa tratar a sua vida também, como Ele tem tratado a minha vida através da exposição desse livro. Esse Deus misericordioso, que foi misericordioso com Nínive, Ele também é misericordioso comigo e com você, e Ele quer me tratar, Ele quer tratar você, assim como Ele tratou o profeta Jonas. Então a gente precisa entrar nesse livro desarmado. Nós precisamos entrar nesse livro com o coração quebrantado, e dizer o seguinte: essa mensagem é para mim. Você pode dizer isso comigo? Essa mensagem é para mim. Entremos então nessa aventura. Deus chama Jonas, como sabemos, como lemos, para pregar em Nínive uma mensagem de juízo. O texto diz que Deus disse o seguinte no versículo 2, esqueci de falar para você não fechar sua Bíblia: levante-se, Jonas, e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Não foi uma mensagem simples, era uma mensagem de juízo que Deus mandou Jonas pregar àquela cidade, que era sim uma cidade inimiga de Israel, porque os assírios eles eram inimigos de Israel, e sendo Nínive uma cidade importantíssima em Assíria, era pregar para os inimigos, ainda que neste contexto a Assíria não estava em guerra contra Israel, mas a Assíria era inimiga de Israel, ela servia a outros deuses. Jonas desobedece a Deus. Como nós sabemos, Jonas não vai para Nínive. Mas sabe por que Jonas não vai para Nínive, meu irmão? Jonas não vai para Nínive exatamente porque ele conhecia
o Deus misericordioso a quem ele servia. Jonas não vai para Nínive porque ele conhece a bondade de Deus. Ele sabe que Deus é um Deus compassivo. Ele sabe que Deus é um Deus paciente, é um Deus tardio em irar-se, é um Deus misericordioso. E Jonas sabia que haveria a possibilidade de que o povo de Nínive se arrependesse e Deus não destruísse a cidade, porque a mensagem de Deus, nós vamos ver depois mais para frente, era que Nínive seria destruída. Veja no versículo, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Vira um pouco a página. E vamos ver. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Cris, se você quiser ir colocando depois aí todos os textos, pode colocar para mim ser um pouco mais rápido, tá bom? Normalmente eu não deixo ela colocar não, para a gente não ficar preguiçoso e só olhando para o datashow. Mas hoje eu vou deixar. Então vamos lá, no capítulo 4, já passou boa parte da história. Jonas já foi para a barriga do peixe, já foi vomitado, já foi a Nínive, já pregou, e Nínive já se converteu. E olha o que Jonas fala quando ele fica irado com Deus. Versículo 1 e 2 do capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando aonde? Ainda na minha terra. O que ele disse quando ele estava ainda na terra dele? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia o quê? Que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Mais para frente a gente vai falar sobre essa questão de Deus mudar de ideia, o que isso realmente significa. Mas vamos nos atentar agora o seguinte: quando Deus fala para Jonas, Jonas vai a Nínive e pregue contra ela. O que Jonas fala para si mesmo, consigo mesmo, naquela mesma hora? Eu vou lá em Nínive, eu vou pregar, mas Deus não é mole, cara. Eu tenho certeza que Deus vai perdoar se ele se arrepender. Deus é coração muito mole. Ele vai agir de misericórdia e ele não vai destruir Nínive. Ele não vai destruir a cidade. Ele é coração muito mole, coração de mão. Deus é muito bobo. Eles são maus, eles são pecadores, mas se eles se arrependerem, Deus vai pegar e vai perdoar. Mas Jonas não queria que Deus perdoasse os ninivitas. Sabe por quê? Escuta isso. Para Jonas, escuta bem. Ninivita bom é ninivita morto. Para Jonas, ninivita bom é ninivita morto. Você sabe ao que eu estou me referindo no dia de hoje. Para Jonas, o interesse de Jonas é que ele se explodisse, é que Deus mandasse fogo do céu. Ele não concordava que Deus deveria perdoar os ninivitas, mas ele, sabendo que Deus poderia perdoar, o que ele faz? Ele faz. Ou seja, amados, entenda, a visão de Jonas estava em desalinho com a visão de Deus, mesmo ele sendo um profeta usado por Deus. Mas a visão de Jonas a respeito dos ninivitas, a respeito das outras pessoas, a respeito daqueles que não eram de Israel, não eram povo de Deus, estava fora da visão de Deus para essas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: se a visão de Jonas fosse a visão de Deus para aqueles que não eram judeus, nós estaríamos fritos. Se Deus pensasse, escuta bem isso, se Deus pensasse a respeito dos não-judeus como Jonas pensava, nós estaríamos fritos, nós estaríamos destruídos. Porque para Jonas, Deus só poderia ser misericordioso com Israel e com mais ninguém. Mas Deus não é assim.
A sua misericórdia, ela tem até os céus dos céus. E grande é a sua fidelidade. E é interessante que quando Jonas profetiza, porque lá em 2 Reis, não precisa abrir, lá em 2 Reis capítulo 14, fala, é o único local da Bíblia que fala da história de Jonas, embora Jesus vá citar Jonas, nós vamos trabalhar alguns textos que Jesus citou a respeito de Jonas. Na época do rei Jeroboão II, a palavra de Deus diz que Jeroboão, ele não seguiu os caminhos do Senhor, assim como o seu pai Jeroboão primeiro seguiu. Jeroboão, na verdade, foi o primeiro rei de Israel, o povo dividido, e que levou Israel para longe dos caminhos do Senhor. E Jeroboão II, que na verdade já tinha sido vários reis depois de Jeroboão I, Jeroboão II, ele seguiu pelo mesmo caminho do seu pai. Ele não honrou o Senhor, ele adorou outros deuses, e com isso, o povo sofreu. O povo estava angustiado, o povo estava perdendo as suas terras. Mas Deus misericordioso, Ele olha o sofrimento de Israel, Ele olha a angústia de Israel, e o que Ele faz? Ele usa Jonas para profetizar. E Jonas profetiza para o povo, que o povo ia conseguir resgatar todos os limites que já havia perdido por causa do pecado, mesmo andando fora dos caminhos do Senhor. Então isso que Deus fez foi por quê? Porque o povo merecia? Não, foi por causa da sua misericórdia. O que é misericórdia, gente? Diga comigo, misericórdia é quando eu não recebo aquilo que eu mereço. O povo de Israel merecia ser completamente destruído, mas Deus, pela sua misericórdia, não permitiu. E através de Jeroboão, ele pegou e resgatou todas as cidades que Israel havia perdido por causa do pecado. E quem foi usado para profetizar isso? Jonas. Só que agora, quando se trata de um povo inimigo, Jonas fala, não, faço serol ao Senhor, o Senhor está errado, o Senhor não pode ser misericordioso. Ele, claro, não tem isso no texto, mas isso é o que reflete, que está dentro do coração de Jonas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Deus, em Cristo Jesus, Ele quer salvar o pecador. O maior projeto de Deus para a vida do ser humano, o maior projeto de Deus para a nossa vida foi a salvação da nossa alma. Foi o perdão dos nossos pecados. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos em inimizade com Deus. Nós estávamos destinados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, todo ser humano, ele nasce em pecado, e ele nasce na dívida com Deus, e ele nasce condenado. E ele merece a morte eterna, ele merece sim o juízo final, ele merece sim o inferno. Mas o Deus misericordioso, em Cristo Jesus, nos dá a vida eterna. Ele nos perdoa. Eu não sei, a gente quando nós estamos na nossa vida, nós ficamos pensando, o que Deus vai fazer de mim? Deus vai me tornar um pastor, vai me tornar um diácono, Deus vai me dar a profissão tal, vai me dar a profissão tal. Eu quero dizer para você que o maior projeto de Deus para a sua vida foi a salvação. O maior investimento de Deus na minha vida não foi eu ser pastor e usar colarinho. O maior investimento de Deus na minha vida foi me salvar da condenação eterna. Esse foi o maior investimento de Deus em mim. Esse foi o maior projeto de Deus na minha vida. E isso que Deus fez me transforma. A mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação. É uma mensagem poderosa.
Deixa eu abrir meu coração para os irmãos. Pastor passa por lutas também. Pastor passa por aflições também. Subi nesse altar aqui um pouco aflito hoje. Um pouco preocupado com algumas coisas me pesando um pouco. Cantamos o primeiro hino. Cantamos o segundo hino. Quando começamos a cantar o terceiro hino, falando sobre o plano da salvação, essa mensagem começou a entrar no meu coração. E aquilo que Deus fez por mim foi me quebrando. Porque esse mundo não tem importância nenhuma. O que importa é o que Deus fez em nossas vidas. E quando Ele me amou, quando Ele me salvou, eu não merecia. Nisto Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu sirvo a um Deus que tem prazer em perdoar. Diga isso comigo, Deus tem prazer em perdoar. Essa é a visão de Deus. A visão de Deus não é a visão de Jonas, a visão de Deus é a visão de perdoar. Ele tem o desejo de perdoar. Abra lá em Ezequiel, capítulo 18, ou põe aí para mim, Cris, versículo 23, nós vamos ver que Deus, Ele não tem prazer na destruição do homem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no juízo do ímpio, mas Deus tem prazer de que aquele que está longe dele se converta para os seus caminhos. Veja só. Ezequiel, capítulo 18. Versículo 23. Estamos aí, amém? Diz assim a palavra de Deus, Deus falando a Ezequiel para falar ao povo. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Entenda, isso aqui é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta a sua resposta já é óbvia. A resposta já é certa. Então, qual a resposta para essa pergunta? Vocês acham que Deus tem prazer na morte do ímpio? Qual a resposta? Não! Pelo contrário. Não, diz o Senhor. Aí a segunda pergunta, não desejo eu muito mais que ele o quê? Se converta dos seus caminhos e viva! Deus tem vida para nós. Deus quer nos dar a vida, e não somente a vida nessa terra, mas a verdadeira vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Uma vida que está acima dos prazeres desse mundo. Uma vida incomparável. Eu quero dizer outra coisa para você. Quantos aqui precisam de perdão? Isaías capítulo 55. Vê aí, Cris, por favor, versículo 7. Versículo 7. Olha o que Deus fala. Que o ímpio abandone o seu mau caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Quantos precisam de perdão aqui? Fala para o teu irmão, aproveita que Deus está aqui. E Ele é rico em perdoar. Aproveita. Sabe quando você vai, de repente, no posto de saúde e tem um médico que nunca está lá, e naquele dia ele está, e a pessoa fala, aproveita que o cardiologista está aí, aproveita que o ortopedista está aí. Eu quero dizer para você que o Deus misericordioso está aqui, pronto para perdoar, pronto para resgatar, pronto para salvar. É esse Deus que nós adoramos. Só que Jonas não pensa assim. Jonas, ele não pensa como Deus. E por isso, o texto diz que Jonas, ele foge da presença de Deus como se isso fosse possível. Porque o Salmo 39 diz, se suba aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, aonde Deus encontrou Jonas? Nos confins do mar. Até ali, diz a palavra de Deus, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Sabe o que é lindo ver isso? Que Jonas fugiu da presença de Deus, foi parar na boca do peixe, e a gente pensa que Deus está ali castigando Jonas, mas Deus estava salvando Jonas, sustentando Jonas. Jonas pensa que pode fugir da presença de Deus, e ele vai e compra aquela passagem para Tarsis. E nós sabemos o que acontece. Deus envia uma tempestade, isso está narrado em todo o capítulo 1. Deus envia uma tempestade. Eles identificam que o culpado da tempestade é Jonas, e ele é jogado no mar. Ele poderia ter morrido. Mas o Jonas, que já havia provado a misericórdia de Deus na sua profecia para o seu povo, ele prova mais uma vez da misericórdia de Deus, porque ali ele desobedeceu. Ele estava tão em pecado quanto os ninivitas. Ele é jogado no mar, e ele poderia morrer no mar, mas Deus o salvou de uma forma super estranha. Ele entra na barriga do peixe e fica 3 dias e 3 noites. Como isso é possível? Eu não sei. Mas se a palavra de Deus diz que isso aconteceu, e Jesus ainda confirmou essa história, ele ficou num lugar fedido, podre. Quem gosta de peixe aqui? Gosta de peixe. Se puder, come peixe todo dia. Agora, quem gosta do cheiro que o peixe deixa na casa? Levanta a mão. Ninguém. Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Mas deixa eu falar uma coisa, eu quero repetir, como diz o salmista: se tomar as asas da água e me deter nos confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Talvez você esteja numa situação igual a de Jonas dentro do peixe, mas isso não significa que a sua destruição é Deus te salvando, porque Deus estava salvando Jonas. E Jonas clama ao Senhor. E no capítulo 2, nós vemos a oração de Jonas. E diz assim, no versículo 1 e versículo 2: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. E veja o versículo 8, o que ele diz: Os que adoram ídolos vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Deus ouve a oração de Jonas. Deus fala ao peixe, e este vomitou, diz a palavra, exatamente isso, Jonas na terra. Antes de Nínive provar da misericórdia de Deus, Jonas já havia provado pelo menos 2 vezes. Depois do susto, e foi um susto, aquele saculejo. Você já foi saculejado por Deus? Aí quando Deus dá aquela: Acorda, irmão. Desperta, meu filho. Dá aquela mexida na gente, dá aquele susto na gente. Infelizmente, alguns só são movidos por sustos. Depois daquele susto, Jonas resolve obedecer o mandado do Senhor. E no capítulo 3 nós vemos Jonas indo para Nínive, versículo 1 e 2 do capítulo 3 diz: A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas recebe a mensagem do Senhor, e a mensagem era que Nínive, seria subvertida, seria destruída em 40 dias. Mas nós sabemos, no capítulo 3, vai mostrar o arrependimento de Nínive. No versículo 5 até o final do capítulo,
até o versículo 10, nós vamos ver o arrependimento de Nínive. E quando Nínive se arrepende, Deus, que não pode negar a si mesmo, Deus não pode negar quem Ele é, Deus é misericordioso, e se alguém pede misericórdia, misericórdia lhe será concedida da parte de Deus. O povo pede misericórdia, e como Deus tem prazer em perdoar, diga: Deus tem prazer em perdoar. Como Deus tem prazer em perdoar, como Deus tem prazer na conversão, Deus perdoa. Mas o que vemos é que mesmo depois do susto, para o nosso choque, mesmo depois de todo o susto, mesmo depois dele obedecer ao Senhor, a visão de Jonas não havia mudado. O seu modo de pensar não havia mudado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Homens usados também precisam ser tratados. Você pode repetir isso comigo? Homens usados também precisam ser tratados. Não é porque você está sendo usado por Deus que você não precisa de tratamento. Deus está tratando na minha vida, até hoje, e vai continuar tratando, porque a boa obra começou e Ele vai completar. Não é porque eu uso o colarinho que eu não estou sendo tratado pelo Senhor, eu preciso ser tratado, e todos nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Nós somos chamados pela misericórdia e pela graça, não é por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, mas é pela sua misericórdia e pela graça. O texto diz que Jonas fica irado, capítulo 4, versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E ele orou ao Senhor e disse, já lemos esse versículo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, olha só o homem. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o que o Senhor disse a Jonas? Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar ao leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra para quê? Para ver o que aconteceria com a cidade. Veja, igreja, Jonas continuou com o mesmo pensamento. Para Jonas o que importava era o que ele pensava, e não o que Deus pensava. Nós não vemos nessa conversa de Jonas com Deus nenhum questionamento, nem pelo menos Jonas falar: Senhor, será que isso está certo? Então me ensina aí esse negócio, porque para mim esses caras têm que morrer. Para mim o Senhor tem que fazer igual Sodoma e Gomorra, mandar fogo do céu e consumir. Veja a atitude dele. O que ele faz depois que Deus pergunta para ele: é razoável essa tua ira? O que Jonas faz? Ele senta. Para quê? Vai que Deus muda de ideia. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso beicinho não vai mudar os planos e os projetos de Deus. A minha ira, a sua ira, a minha indignação, a sua indignação não vai mudar a essência daquele que é misericordioso. E a pergunta que devemos fazer, uma das perguntas que devemos fazer a nós mesmos é razoável a nossa ira? Eu tenho razão de estar indignado? Eu tenho razão de estar com raiva? Porque Deus deixou de fazer aquilo que eu achava que Ele deveria fazer, ou aquilo que eu queria fazer?
As nossas iras, as nossas indignações, elas têm razão a ponto de mudar a gente, de transformar a gente em uma pessoa fria. Independente de qualquer coisa, a nossa ira e indignação não vai mudar a vontade de Deus. Então, o que Deus faz com Jonas? Eu posso dizer que já é a terceira vez que Deus é misericordioso com Jonas até aqui que eu falo. Porque diga assim, vamos ser sinceros, você no lugar de Deus, ia ter uma paciência como essa? Jonas está confrontando Deus. É melhor morrer do que viver. É razoável essa tua ira? Jonas nem responde a Deus. Aí o que Deus faz? Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar ao leste da mesma, ali construiu um abrigo e sentou na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Ah, Deus, passou a raiva. Agora eu estou calminho. O Senhor fez a minha vontade. Eu estava aqui sofrendo. Oh, que planta gostosa, que sombra. Ufa. Ele ficou em tanto deleite que diz a palavra que ele dormiu. Veja. Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, ou seja, significa que ele dormiu, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento quente, um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então ele pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus pergunta a Jonas: Jonas, é razoável essa sua ira por causa da planta? O que Jonas responde? Sim, é razoável e eu quero até morrer. Que homem pirracento, gente. Eu tenho razão. É nessa hora que eu volto, que eu venho ao tema da mensagem. Quem era o Deus de Jonas? Deus é um título. É um título soberano, de alguém que é soberano, que governa, que decreta, que manda, é supremo. Nós sabemos que só existe um Deus nos céus. Só existe um Deus verdadeiro e supremo. Mas o Deus de Jonas era Ele mesmo. Jonas era o seu próprio Deus. Jonas está vendo Deus agir, Deus sendo misericordioso. Jonas está vendo a vontade de Deus. Mas Jonas não abre mão daquilo que ele pensa. O que importa para Jonas é aquilo que ele acha, os seus pressupostos, os seus preconceitos, as suas ideias, a sua visão de mundo, aquilo que deve ser feito. Para Jonas o que importa é isso. Para Jonas o que importa é aquilo que faz bem para ele. Por que Jonas quer que Nínive seja destruída? Porque Nínive, sendo a capital da Síria, sendo destruída, enfraquece o império e esse império não vai oprimir Israel. Por que Jonas se importou com a planta? Porque a planta trouxe sombra para ele. Então, assim, destruir a planta ofendeu a Jonas. Aí Deus chega para ele: você está com raiva por causa dessa planta? Que trabalho você teve para ela nascer? Você não teve trabalho nenhum. Agora, quer dizer que você pode ter razão de estar com raiva porque eu destruí a planta. Você tem compaixão da planta, mas você não tem compaixão daqueles homens e mulheres que não sabem discernir entre o bem e o mal. Ou seja, Jonas, se Nínive não tem importância para você, Nínive tem importância para mim.
cuidado para não tratar ou para não destratar aquilo ou quem é importante para Deus. É por isso que Jonas era o seu próprio Deus, porque para ele só importava o que ele pensava, o que ele achava certo, o que ele achava correto. E isso tornava ele uma pessoa sem misericórdia, uma pessoa sem compaixão, uma pessoa fria. Escuta o que eu estou falando, vou falar e já estou chegando ao final, fica firme. É quando a palavra de Deus confronta as nossas ações, confronta as nossas ideias, confronta os nossos pressupostos. É quando a palavra de Deus confronta ou é contra aquilo que pensamos. É nessa hora que nós sabemos quem nós servimos. Se nós servimos ao Deus Todo-Poderoso ou a nós mesmos. Porque quando a palavra de Deus nos confronta a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, e a gente permanece duro sem mudar, é porque nós continuamos sendo o nosso próprio Deus. O nosso ego é o nosso Deus. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa muito importante. Você não pode sair daqui sem refletir nisso. Sem refletir sobre isso que eu vou falar aqui agora. Nós fomos resgatados. Amém? Fomos resgatados desse mundo. Amém, igreja? Mas nós não fomos resgatados desse mundo para refletir a nós mesmos. Nós não fomos resgatados desse mundo para refletir a nossa justiça, aquilo que nós pensamos sobre certo e sobre errado. Nós não fomos chamados para esse mundo para dizer que aquilo que nós pensamos, a forma de pensar nossa, é a certa. Nós fomos chamados desse mundo para refletir a glória de Deus, para refletir quem Ele é, para refletir o seu amor, para refletir a sua misericórdia. Se Deus é amor, eu tenho que viver uma vida que reflete o amor de Deus. Se Deus é misericordioso, eu tenho que ser misericordioso. Em Filipenses capítulo 2:5, o apóstolo Paulo diz que deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós fomos resgatados nesse mundo para refletir Cristo, para imitarmos Cristo. E Ele é a expressão exata de Deus Pai, que é misericórdia, que é graça. Cristo mesmo ensinou aos seus discípulos: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós precisamos ser transformados de glória em glória, para refletir essa glória. Porque nós não fomos chamados para proclamar as nossas virtudes. Mas, como diz o apóstolo Pedro, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus é misericordioso. Se nós não somos misericordiosos com os nossos irmãos, se nós não somos misericordiosos com o nosso próximo, quando eu leio esse livro, eu me arrependo de tanta besteira que eu falei na minha vida. Eu já disse sim, que tinha que jogar uma bomba em certo lugar. Jonas. A nossa oração tem que ser pela salvação. Não adianta eu orar: Senhor, acaba com esses pagodões que não nos deixa dormir, que vicia jovens, que vicia adolescentes. Eu tenho que clamar: Senhor, salva eles.
resgata. Mas às vezes nós ficamos com tanta raiva que a gente pede para Deus pesar a mão. Amados, se nós pedimos para Deus pesar a mão na vida dos outros, cuidado, que esse peso pode vir sobre a nossa própria vida. Jonas sentiu o peso da mão de Deus 3 dias no ventre do peixe. A gente precisa pensar como Cristo, para termos comunhão entre nós. Quando vê seu irmão pecar, seja misericordioso. Quando vê aquele que está longe de Cristo cometendo os seus piores pecados, seja misericordioso. Seja um reflexo de Deus. Não é abonar o pecado. Não é dizer para ele, tudo bem, continua no seu erro, continua na sua vida. Mas é desejar a salvação do seu próximo. E eu quero encerrar com a pergunta de Deus a Jonas. Versículo 10 e 11. O Senhor disse a Jonas, depois que Jonas falou de novo, fez beicinho de novo, pirraça de novo, por causa da planta. Jonas, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer. Numa noite ela nasceu, na seguinte desapareceu. Agora veja o versículo 11, estamos aí, amém? Jonas, você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eu quero parafrasear essa pergunta de Deus para Jonas da seguinte forma. Jonas, você não acha que você deve rever os seus pensamentos e começar a considerar que você deve pensar como eu penso? Diz o Senhor. A pergunta de Deus para Jonas. Jonas, começa a olhar para os ninivitas como eu estou olhando. Gente, isso é constrangedor demais. Isso é humilhante demais. Eu quero falar para encerrar algo que nós deveríamos nos envergonhar. Porque eu acho que Jonas deveria se envergonhar. Porque ele, precisando tanto da misericórdia de Deus, ele ficou com raiva de Deus ter sido misericordioso com o outro. É de se envergonhar o fato de que muitas vezes nós agimos com o nosso próximo como se nós não precisássemos de misericórdia. E achamos que Deus deve agir da nossa maneira. É de se envergonhar nós pensarmos que nós deveríamos ter mais misericórdia com o nosso próximo do que o próprio Deus, porque Deus tinha todo o direito de chegar para Nínive e buf, destruir Nínive. Deus tinha todo o direito de pegar e pesar a mão sobre esse seu irmão que você ficou com raiva, e você desejou o mal para ele, e você jogou piada para ele. E você foi lá no Face, foi lá não sei aonde, e jogou aquele... Você sabe do que eu falo. Deus tinha todo o direito de falar. Mas nós não. Mas basta a gente receber uma ofensa. E a gente diz logo o que nós estamos pensando. Mas ao contrário,
nós deveríamos submeter os nossos pensamentos ao Senhor e dizer: Senhor, isso que eu estou sentindo é correto? Porque nós não controlamos aquilo que pensamos, os pensamentos vêm. Nós não podemos impedir que o pensamento venha, mas nós podemos, na verdade, controlar esses pensamentos e adequá-los à palavra de Deus e adequá-los ao nosso Deus. Submeta essa palavra aos irmãos. É um grande desafio a gente falar sobre Jonas, porque Jonas não deixou de ser um homem de Deus, um profeta do Senhor. Mas nesse livro, Jonas é o avesso do que nós devemos ser com Deus. E se nós estamos agindo como o profeta agiu, nós precisamos mais do que os ninivitas nos convertermos ao Senhor. Mas isso só será possível refletirmos a glória de Deus. Só será possível se nos esvaziarmos de nós mesmos, de quem nós somos, e nos enchermos de Deus. Pode ir. Ministério de Louvor. Feche seus olhos. Gostaria de orar por vocês.